Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje viemos até Gaspar para conversar com o prefeito Kleber Vandal, que ele é do MDB. Nós vamos falar sobre a cidade que completa 89 anos nesse sábado. Prefeito, obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. Seja muito bem-vindo. Legal, obrigado pela presença aí, pela oportunidade de estar conversando com você, com todos que acompanham o seu canal aqui, com a grande audiência aqui em toda a região. Prazer te receber e conversar um pouquinho com você. Prefeito, Gaspar chega a 89 anos nesse dia 18. Como é que Gaspar chega na sua visão? O senhor que é morador, agora está à frente do município na sua segunda gestão. Como é que o senhor avalia que Gaspar chega nesse momento? Alexandre, o Gaspar vive um momento muito bom, né? São 89 anos de história, 89 anos de crescimento e tudo isso porque a gente conseguiu fazer um trabalho juntamente com o setor produtivo da cidade, com as classes empresariais, as entidades empresariais, com o objetivo de fazer com que esse crescimento que a gente experimenta, do ponto de vista populacional, efetivamente gere qualidade de vida, né? E isso tudo começa por você oportunizar as pessoas a condição de trabalhar, de sustentar a sua família, ter a sua renda, para aquele que quer abrir a sua empresa, que tem uma ideia, que tem um projeto, que quer investir. Então a gente fez um trabalho nesse sentido, procurando promover a economia da cidade, né? Porque isso, de um lado, gera emprego e renda, e do outro, incrementa a receita do município, né? E se essa receita do município aumenta, evidentemente que aumenta as suas condições de investir isso na cidade, seja com ações na educação, na saúde, na ciência social, com as obras de infraestrutura na cidade e assim por diante. Então, diria para ti, Gaspar, hoje vive um momento de progresso, um momento de prosperidade, um momento de desenvolvimento extremamente importante e saudável para a nossa cidade. Pegando esse gancho, até vou inverter um pouquinho a pauta desse gancho que o senhor falou. Qual é a importância desse recente reconhecimento de Gaspar como sendo a capital da moda infantil, dentro desse contexto que o senhor falou aí, de geração de oportunidades, de emprego, de receita, de tributos? Pois então, a gente, na verdade, já éramos há algum tempo essa capital da moda infantil, né? Nós temos hoje algo em torno de 1.200 empresas que trabalham no ramo têxtil voltado à produção de moda infantil, né? E o ano passado, né, foi aprovado o projeto de lei, o autor foi o deputado Peninha, que deu o start de todo esse processo em Brasília. O deputado Darcy de Matos foi o relator desse projeto, e dia 15 de junho do ano passado foi feita a sanção desse projeto de lei pelo então presidente Bolsonaro, e a partir daí, então, legalmente a gente está com esse título, né? E a partir de agora a gente, né, trabalha aí desde a campanha de visual, né, disso nós já temos uma marca, temos todo um layout visual da marca, e isso, sem dúvida alguma, é mais um gatilho, é mais uma oportunidade que a gente tem de promover isso, né? Fazer com que isso leve a cidade, o nome da cidade, e principalmente esse potencial que nós temos econômico para todo o estado, para todo o Brasil, e não tenho dúvida de que isso vai ser mais um fator de promover a nossa economia, de gerar oportunidade. Há um grupo formado já de empresários e também de membros do poder público trabalhando as ações do que a gente fazer com isso, né, tanto por parte do poder público quanto por parte da iniciativa privada, né? Vou dar um exemplo. A gente produz a moda infantil, mas o nosso varejo, ele é pequeno de moda infantil em Gaspar, né? Então já tem um grupo de empresários trabalhando com o objetivo de construir aqui um centro comercial, né, um centro de compras voltado ao público infantil, né, com tudo aquilo que se produz aqui. Então acaba abrindo um leque de oportunidades a partir desse momento, que é algo extremamente bacana, nos deixou extremamente felizes e honrados de hoje termos esse título. Eu quero saber um pouco sobre os investimentos da Prefeitura na educação. Sei que tem a previsão de, nesse mês de aniversário, a entrega de algumas unidades. Sei também que tem uma unidade infantil bem grande sendo construída. Fala um pouco sobre esses investimentos. Pois então, Alexandre,
o crescimento populacional ele é sentido diretamente em duas áreas, né? Que é saúde. A gente vê isso, tanto que se pegar os números de saúde, a gente vai ver que nós já ultrapassamos a marca de 80 mil habitantes, né, e não 73, como diz o IBGE. De outra ponta, é a questão da educação, principalmente com vagas em creche. Então a gente tem um trabalho muito forte nesse sentido, né, como você comentou, a gente está em fase de construção daquele que vai ser o maior CDI da nossa cidade, o CDI Nelson Alexandre Bornaus, aqui no bairro Margem Esquerda. São mais de 300 vagas em tempo integral. Tempo integral. Né, temos várias ampliações e reformas em andamento, tanto de CDIs quanto de escolas, né? E o mais importante, Alexandre, que nessas reformas, ampliações e nessas novas construções que a gente está fazendo, a gente está prevendo duas questões importantes. Uma delas é de educação especial, né, que a gente precisa ter um cuidado bastante grande, e a gente vê aumentando o número de alunos com necessidades especiais, e essa é uma questão que você não tem um formato, né, que você consegue replicar em todas as unidades, porque cada criança apresenta um grau diferente. Tem sua especificidade, né? Exato. Então, é um trabalho extremamente importante que precisa tanto de um profissional para acompanhar isso, quanto de estrutura física, né? de um espaço adequado para isso e tudo mais, né? Tanto que nós entregamos o Espaço Integrar, que é um local para atender essas crianças, e agora, dia 4 de abril, nós vamos entregar a sala de TO, que é a sala de terapia ocupacional, para crianças diagnosticadas com espectro autista. Então, essa é uma questão que a gente está incluindo, né, para que a gente possa fazer com que essa criança que apresente alguma deficiência possa se integrar da melhor forma possível e acompanhar a sua turma, né? Então essa é uma frente, e a outra é tecnologia e inovação. Sim, ia lhe perguntar, as parcerias que vocês construíram aqui. Exato, né? Nós temos duas parcerias muito bacanas, muito sólidas, uma delas com a Google, né? A gente instituiu em toda a rede a plataforma Google for Education. Hoje, inclusive, nós temos um grupo de alunos tutores, né? Formados pelo Google, alunos que têm, evidente, uma certa facilidade com essa questão tecnológica, e esses alunos dão suporte para outros alunos e inclusive para professores já com mais tempo de casa, de repente tem alguma dificuldade. Então é um trabalho muito legal que a gente faz, e também com a Apple, né? A Apple, a gente tem um projeto piloto aqui com um grupo de alunos também muito legal, muito bacana nesse sentido. Mas o objetivo, Alexandre, é que a gente possa incluir nas escolas do nosso município espaços que fomente isso, né? Por exemplo, aqui na Norma Mônica Zábel, nós estamos reformando a escola, vai ficar uma escola praticamente nova, e ali nós temos um laboratório de espaço maker justamente para isso, né? Para ter um espaço físico construído e destinado para esse fim, né? Para que a gente possa utilizar as novidades da tecnologia, os aplicativos, os jogos, enfim, para incluir isso na nossa grade curricular e fazer com que a nossa educação seja a melhor possível, né? Então não tem como a gente fechar. Eu sempre digo, quando eu fiz faculdade, tinha uma plaquinha em cima da porta escrito proibido celular, né? Porque naquele momento o celular era um problema, né? Para quem estudava. Hoje não tem jeito, hoje a gente tem que pegar isso, incluir, né, na grade curricular, durante todo o ano letivo, e fazer com que isso seja mais uma ferramenta, mais um instrumento de trabalho juntamente com os nossos alunos. Pior eu, né, prefeito? Quando eu fiz a faculdade não existia nem celular, não existia nem computador, que coisa. Verdade. E é irreversível, é um caminho sem volta. Pensar em educação sem incluir a tecnologia, a gente vê a gurizada com tudo na palma da mão. Vamos falar um pouquinho sobre saúde. Eu me lembro que a gente acompanha a política e as administrações aqui em Gaspar, e um problema clássico aqui da cidade sempre foi a questão do hospital de Gaspar. Como é que está a situação do hospital nesse momento? Deu uma equacionada? A gente meio que mede pelo berreiro da população. Exato. Né? Quando o berreiro está menor, é sinal que as coisas estão mais ou menos encaminhadas. Exato. Alexandre, o hospital é um desafio bastante grande, né? O hospital é uma instituição que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, né?
Nós temos uma média de atendimento no pronto atendimento do hospital, algo em torno de 4.000 pessoas por mês, né? Eu falo isso só para demonstrar a importância, né, que o hospital tem. E eu diria para você, hoje a gente está num ponto assim, muito bacana do hospital, né, perto daquilo que o hospital era quando eu assumi para agora. Hoje nós temos um cronograma, um planejamento para o hospital de curto, médio e longo prazo, né? A gente sabe onde o hospital está e aonde a gente quer chegar com o hospital. Então foram feitos uma série de investimentos até aqui. Só para ter uma ideia, Alexandre, o hospital não tinha laboratório de análise clínica dentro do hospital. Se você chegasse lá que precisasse de um exame de sangue, era feita a coleta, né, do material, se ligava para um motoboy ou para um táxi para pegar o recipiente, levar no laboratório para fazer a análise, voltar, enfim. Ou seja, era custo para o hospital, era transtorno para o paciente e o pior, muitas vezes o médico pegava o exame e, poxa, mas o exame... Faltou alguma coisa, precisa ver mais outro. Né, você pega o recipiente com material, com sangue coletado, né, bota numa caixa, mudança de temperatura, chacoalha, isso pode alterar o resultado do exame. Não dá segurança necessária para o médico, né? Então hoje nós temos isso no hospital, melhoramos o nosso centro cirúrgico com novos equipamentos, temos a UTI geral adulta já habilitada, né? A gente deve iniciar logo a reforma do espaço físico para efetivamente implantar a UTI geral adulta no Hospital de Gaspar, que era um sonho antigo. Leitos? 10 leitos. Bastante. Né? A gente tem a UTI funcionando ainda com a habilitação emergencial para a Covid-19. Por conta da pandemia. Exato. Mas já temos a habilitação da UTI geral adulta, né? Então, evidentemente, precisa todo um investimento de infraestrutura, né? A vigilância sanitária é rigorosíssima nessa questão. Então, hoje o hospital vive um bom momento, né? O pronto atendimento nosso, nós ampliamos a quantidade de médicos no pronto atendimento. A nossa maternidade é um trabalho que foi doado pelo ex-prefeito Oswaldo Schneider, carinhosamente chamado de PACA, né? Ele doou toda a reforma e compra de mobília para a maternidade do hospital. Então hoje a nossa maternidade nós não perdemos para ninguém, né? Uma maternidade nova, confortável, tanto para a mãe quanto para o bebê, bem como para o acompanhante que está ali. Então é um trabalho incessante, né, de melhoria no atendimento dos trabalhos do hospital, mas entendo de que estamos no caminho correto, estamos no caminho certo, não apenas por aquilo que a gente fez até agora, mas por esse planejamento, né? O meu mandato vai terminar, né? Dezembro do ano que vem, dia 31 de dezembro, encerra o meu mandato. Mas virá outro prefeito, virá outro secretário, virão outros vereadores e o hospital vai ter que continuar trabalhando, continuar atendendo, né? Então, o próximo que assumir já tem um roteiro, né, do que fazer, do que precisa fazer, continuar trabalhando para que a gente possa ter um hospital cada vez melhor em Gaspar. Vamos falar sobre as obras de infraestrutura, obras viárias. No seu primeiro mandato você lançou o programa Avança Gaspar, fez algumas obras importantes na cidade, uma parte lá do anel de contorno, que era um pleito que eu também, desde que eu me conheço por gente, tinha esse debate. Fala um pouquinho sobre esses investimentos em infraestruturas e o que ainda tem para acontecer nessa área. Alexandre, a questão de infraestrutura, o nosso maior desafio é justamente a questão de mobilidade urbana, né? Gaspar hoje é o coração do Vale Europeu, né? A gente tem um trânsito regional aqui dentro da cidade, né? Estamos entre Blumenau, Brusque, Litoral, então os desafios de segurança os desafios de mobilidade é bastante grande. A gente tem 3 frentes de trabalho basicamente com relação a isso. Um deles é o plano de circulação viária com a implantação de 3 binários aqui no município, que deu uma fluidez maior e eliminamos os cruzamentos que haviam nos trechos aqui do bairro Coloninha, da Parola e do bairro 7 de Setembro. Nós temos o projeto do Anel do Contorno, né? O projeto do Anel do Contorno também é um projeto de curto, médio e longo prazo. Então nós temos já o trecho, por exemplo, que liga a rodovia Ivo Silveira, a Frei Godofredo até na Francisco Mastella, concluído o trecho que liga a Rua São Bento até a Rua Rodoviária Pamplona, em andamento já o último trecho da via, e estamos trabalhando na confecção dos demais projetos nesse sentido. Então, da mesma forma, né, não vou conseguir
conseguir concluir tudo isso, mas vou deixar os projetos prontos, encaminhados, né? É uma questão de viabilizar recursos para continuar. Então, o segundo eixo de trabalho é o anel de contorno, e o terceiro é a reurbanização das principais vias dos bairros do município, né? Então, a gente segue esse cronograma nesses 3 eixos do município, e que tem dado resultado, né? O trânsito melhorou, deu uma fluidez maior, diminuiu a quantidade de acidentes aqui na área central do município, justamente quando a gente eliminou esses cruzamentos que haviam, né? Então, hoje nós temos algumas obras importantes em andamento. Como eu falei, além dessa última etapa do trecho do anel de contorno que liga a São Bento na rodovia Viana Pamplona, nós temos a Rua São Bento, que é uma via importante também, ligando o bairro Santa Terezinha até o bairro Gaspar Mirim. Nós temos a Rua Prefeito Leopoldo Chiran, aqui no bairro Gaspar Grande, a Rua Clara Schmidt, aqui no bairro Bela Vista. São obras importantes, que internamente em cada bairro tem a sua importância, a sua necessidade, e o objetivo disso, evidentemente, é permitir novas rotas de mobilidade, né? Então, a gente segue, né, nessa linha, e a confecção de projetos futuros, né? A gente tem aproximadamente aí 300 quilômetros de estrada de chão, né? Então, vou dar um exemplo, nós estamos com projetos prontos da Rua Vidal Flávio Dias, da Rua Leonardo Pedro Schmidt, a Rua Itália, nós estamos já confeccionando mais um trecho de 1 quilômetro de pavimentação lá no bairro Alto Gasparinho, a Rua Fausto Dagnoni, nós já estamos com o projeto pronto também, que liga o Gaspar Mirim no bairro Gasparinho. Nós temos um projeto pronto da Rua Leonardo Pedro Schmidt, aqui no bairro Macuco. Então, a gente trabalha nesse sentido, Alexandre. Os projetos de engenharia eu preciso fazer, a prefeitura precisa fazer. Não adianta eu bater na porta do governador, do deputado, do ministro, se eu não tenho projeto, se eu não sei quanto é que custa a obra que eu estou pedindo, né? Então eu preciso me antecipar. Por isso que a gente, nós montamos aqui no primeiro mandato já o escritório de projetos que cuida disso, de levantar as demandas que nós temos, organizar e coordenar toda essa parte de confecção de projetos e de captação de recursos para isso, né? Seja de emenda parlamentar, seja de convênio, seja de transferência voluntária, de financiamento, enfim, para a gente ir aplicando e fazendo essas obras de infraestrutura, que é importante não apenas para Gaspar, mas para toda a região aqui do Vale Europeu. Já que estamos falando de infraestrutura, eu quero lhe perguntar do Plano 1000. O senhor foi um dos prefeitos aqui, como a maioria dos prefeitos da região, apoiou o projeto de reeleição do governador Carlos Moisés, tinha uma expectativa importante da reeleição de prosseguimento, né, com relação a esse projeto. Qual é o tamanho, né, do problema da expectativa de Gaspar nesse momento com essa indefinição, porque não foi o projeto vencedor, tem um outro projeto, tem sinalizações positivas, mas obviamente um novo governador também está tomando pé da situação. Exato. Alexandre, quanto a isso, eu tenho uma obra em andamento do Plano 1000, né, que é justamente a Rua Prefeito Leopoldo Chiran, aqui no bairro Gaspar Grande, uma obra de reurbanização bastante importante, né? Eu recebi do governo do estado 5 milhões de reais para essa obra, uma obra orçada em 8 milhões. Então, o município está dando a contrapartida de 3 milhões, né? E o estado com 5 milhões. O que eu e acredito que todos os demais prefeitos de Santa Catarina estão pedindo ao governador Jorginho, para que as obras em andamento que se dê continuidade. Porque já começou, não pode parar, né? Exato. Eles apontam lá uma outra obra que o projeto pode estar superdimensionado e tal, uma coisa ou outra, mas a gente não pode generalizar isso, né? Então, a gente tem as obras, né, tem projeto, o projeto tem responsável técnico, cumprido todo o ritual exigido pela legislação 866 para contratação, né, de empresas para executar a obra. Então, as obras que estão em andamento, o pleito que a gente faz é que se dê continuidade, né? As obras que não iniciaram, evidentemente, é natural, né, que o governador é o primeiro ano dele, ele vai compor a equipe que não está 100% composta ainda, organizar o orçamento, o recurso, para, né, lá na frente a gente voltar a conversar sobre isso. A gente entende perfeitamente essa situação, né? Mas as obras em andamento, né, o pleito nosso, e acredito por uma questão de responsabilidade com o estado de Santa Catarina, até porque são obras em todo o estado, em todos os municípios praticamente, que se dê continuidade, se faça os pagamentos, os empenhos,
e que a gente consiga concluir essas obras. Tem que ter clareza que foi um compromisso de governo, independente do governador. Então, se já começou, é preciso honrar com isso. Eu tenho dito isso. Não é um compromisso do governador Moisés com o prefeito Kleber, é um compromisso do Estado de Santa Catarina com a prefeitura de Gaspar, né? Mas o governador Jorginho, né, é uma pessoa experiente, experimentada no serviço público, responsável, né? Tenho certeza de que a gente haverá de construir esse encaminhamento, salvo uma outra situação aí que porventura apresente realmente problema, mas acredito que a gente vai conseguir esse pleito, né, do Estado fazer esses pagamentos das obras em andamento. Prefeito, estamos encerrando. Como é que o senhor enxerga Gaspar no futuro, um futuro mais próximo, um futuro a médio prazo? O que o senhor espera de Gaspar aí para os próximos 5, 10 anos? Alexandre, a gente vive aqui numa região, né, muito conurbada e aquilo que a gente experimenta em Gaspar, a gente vê em toda a região aqui, né, desde cidades menores até Blumenau, que é a maior cidade aqui da nossa região. O que eu vejo de Gaspar no futuro é uma cidade desenvolvida, uma cidade próspera, uma cidade que gere oportunidade, emprego, renda para as pessoas e, por conta disso tudo, uma cidade que tenha qualidade de vida, né? Não apenas por aquilo que o poder público oferece para a sua gente, mas bem como pelo ambiente econômico que a gente está criando, né, de oportunidades, como a gente comentou, seja para o pai ou para a mãe de família que precisa levar o sustento para casa, seja para o jovem que está iniciando no mercado de trabalho, seja para aquela pessoa que tem vontade, a coragem de investir, de abrir o seu negócio, abrir a sua empresa, de ampliar a sua empresa aqui na cidade. Eu vejo essa cidade, uma cidade próspera, uma cidade com economia pujante, uma cidade alegre, para frente e com qualidade de vida para a nossa gente. Para encerrar, prefeito, quero falar sobre política. Eu perguntei sobre o futuro de Gaspar, quero saber um pouco do seu futuro. Como o senhor disse, prefeito que está em reeleição está de aviso prévio, já tem data para sair. O senhor era um candidato, o senhor anunciou sua pré-candidatura, o senhor tinha uma intenção de concorrer a deputado estadual, acabou declinando no tempo X. Eu quero lhe perguntar se o senhor se arrependeu, não se arrependeu, depois do contexto de abertas as urnas, o senhor disse, opa, foi bom eu não ter ido, porque ia ter uma polarização 13-22, talvez não fosse muito boa. E como é que o senhor se vê, né? Lembrando que tem eleição ano que vem, né? A gente diz que é muito cedo, mas está todo mundo já se movimentando, porque tem que definir as candidaturas em tempo de um ano. Como é que o senhor está trabalhando para fazer o seu sucessor e qual é o seu projeto de futuro? Pois é, Alexandre, inicialmente, né, uma rápida explicação, aproveitando a sua audiência, o motivo de eu declinar numa candidatura a deputado estadual ano passado são alguns, né? Mas o principal deles o ato da renúncia é uma decisão difícil, é um negócio muito forte, entendeu? Forte. Eu vou dizer para ti, pesou isso na decisão, e não foi uma decisão minha, foi uma decisão conversada com o nosso time, o grupo político que a gente tem aqui em Gaspar. É um ato de que muitas pessoas interpretam praticamente como uma traição, né? Porque o voto é um ato de confiança, é um cheque, pouco tempo, né? É um cheque em branco, né, que o eleitor está dando para o candidato, né? Então ele confiou em você, né? Ele votou no Alexandre, ele não votou no A, no B, não sei, ele votou em você. Então isso pesou, a gente fez sondagem de pesquisas quanto a isso. Apesar, né, de a população, as pessoas entender que eu seria o melhor nome naquele momento para ser candidato, quando a gente perguntou, você concorda, né, que o prefeito renuncia ao mandato para ser candidato, esse número ele mudava. Porque para a gente que acompanha o cenário político, a gente sabe, né, da legislação. As pessoas não têm esse entendimento. Não, renunciar não. Né? Se pudesse ser candidato como vereador, como outros cargos, é isso ainda aí. Tudo bem, né? Você ganhou a eleição. Opa, então tá, então eu vou renunciar e vou assumir. Vai nos representar lá. Exatamente, né? A legislação não é essa, né? O deputado pode ser candidato a prefeito sem renunciar, né? O contrário não veria problema, mas enfim, a legislação é essa. Então esse foi o motivo, não me arrependo da decisão, né? Se eu tivesse sido candidato, acredito que poderia ter chegado, né? A gente tinha uma leitura de chegar próximo dos 40 mil votos, se eu tivesse sido candidato.
eu acho que a chance era boa, mas também não me arrependo. Estou feliz aonde estou, vou encerrar o meu mandato, né, com gás, com energia, com trabalho. O próximo passo, nós vamos se empenhar e vamos trabalhar para fazer o sucessor, eleger um prefeito que dê continuidade a esse trabalho, né? Os números mostram que estamos no caminho certo, o Gaspar está crescendo, está se desenvolvendo e está se desenvolvendo por conta desse time que a gente criou, né? Não é por conta do prefeito Kleber em si, mas a gente criou um time muito bom, muito forte, competente, trabalhando para o Gaspar. Então o objetivo é eleger um prefeito que tenha esse compromisso, né, de manter as ações, de manter os projetos em andamento e, evidentemente, um compromisso político com o nosso time. E a partir daí, evidentemente, né, olhar para 2026. Né? Mas eu trabalho um passo de cada vez. O próximo passo nosso é esse, é trabalhar e fazer o sucessor aqui em Gaspar. A aliança construída em 2020 com o PSD se mantém? O que o senhor acha? Se mantém. Da minha parte, né, os compromissos que a gente assumiu na eleição com o nosso time estão todos de pé. A gente tem uma parceria muito forte, né, de parte a parte, tanto com o PSD quanto com o PP, o PDT e o PSDB, que são os partidos que estão alinhados conosco e nos ajudaram, não apenas na eleição, mas nos ajudam a carregar o piano no nosso dia a dia. Então, da minha parte, né, evidentemente que para a eleição do ano que vem pode ser que aconteça algum outro partido lançar um candidato ou buscar um outro projeto, né, o que, de certa forma, é natural se isso acontecer. Muito embora o meu trabalho, o meu empenho será para manter, né, manter esse time coeso, né, a gente identificar um candidato, né, como eu falei, que tenha o compromisso conosco de manter as ações, os projetos e o trabalho aqui em Gaspar, e evidentemente um candidato, né, que tenha esse compromisso político com o nosso time. Prefeito, em seu nome eu quero cumprimentar toda a população de Gaspar, que completa 89 anos. Obrigado por ter nos recebido aqui no seu gabinete e boas comemorações. Muito bem, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você, com todos que acompanham o seu portal, o seu canal aqui nas redes sociais também. Seja sempre bem-vindo, fico lisonjeado com a sua presença, estar conversando com você e a gente vai estar sempre à disposição, né, para trazer as informações, os esclarecimentos aí que são necessários e importantes para a nossa cidade. Maravilha, esse é o Informe Blumenau Entrevista. Na próxima semana tem uma conversa com a deputada federal Júlia Zanato. Um grande abraço, até a próxima.